O Seminário Nacional de Teatro de Bonecos no Gama. Nesse final de semana está acontecendo aqui no Parque Infantil do Setor Leste, que é um espaço muito importante para quem brinca boneco, circo, aqui na cidade, porque é onde a gente pode mostrar o nosso trabalho para as crianças, para as famílias, para as pessoas que estão aqui no parque durante o final de semana. Muitos grupos começaram brincando aqui e é um espaço que a gente tem muito carinho. E a gente quis realizar algumas atividades do nosso seminário aqui nesse parque. E hoje nós teremos, vindo lá de Águas Lindas de Goiás, a companhia Circo Boneco Riso para apresentar A Vingança de Cassimiro Coco. E logo depois nós teremos uma palestra da Arte Secreta do Mamulengo com o mestre Chico Simões do Mamulengo Presepada. E agora com vocês é ele, Cassimiro Coco, A Vingança de Cassimiro Coco. Bonecos, alegria não tem fim. Vida, asas de querubina. A história dos bonecos, alegria não tem fim. Eu vou deixar me levar. Os bonecos chegou. Urrado, né, Juquinha? Que você nasceu, vamos logo direto ao assunto. Está de gravidez. Juquinha, o pessoal sabe, todo esse processo o pessoal quer saber se você nasceu no Ceará, Piauí. E rapaz, vai lá, fala pro pessoal onde você nasceu. Nasci no Ceará. Muito bem. Quem nasce no Ceará, como é que é chamado? Siri. Que Siri, rapaz? Quem nasce no Ceará, como é que é chamado, criançada? Cearense, tá vendo só? Tava namorando. Bom dia, pessoal! Eita, vocês estão com frio mais que eu, né? Bom dia! Agora sim! Pessoal, como eu falei, ele é muito ensinado e educado. E tadinho, vira a frente, pessoal. E tadinho danado, vira a frente, pessoal. Tá com o ouvido entupido. Catapiolho, Jaraguá. O bichinho é bonitinho, ele sabe vadiar. Gente, esse bonequinho aqui é o Cassimiro Coco. Ele é um dos bonecos do saudoso mestre Zezito, no qual eu dou continuidade a essa brincadeira, né? E eu espero que vocês tenham gostado. O boneco, como eu sempre costumo mostrar no final da brincadeira, ele é feito de madeira, como vocês estão vendo, né? Feito da madeira imburana, que é a mais leve que tem. Chapeuzinho de couro, né? E o olho aí, o detalhe é com vocês. Esse boneco aqui no pescoço tem esse furo, onde nós colocamos o indicador. Nos bracinhos vem o médio e o polegar, no qual coloquei aqui. Coloquei essa fitinha aqui, gente, porque esses bonecos, eu não quero me desfazer, né? Então, como era do saudoso mestre Zezito, eles ficam um pouco folgados nos dedos. Aí eu costumo sempre colocar umas fitinhas para melhorar e poder brincar direitinho. Coloquei aqui, ó, o médio vem nesse bracinho e o polegar nesse outro. Você pode dar a voz do seu próprio boneco, a voz da menina, do menino, do homem, da mulher, até mesmo de um velhinho, de uma velhinha, né, com todo respeito. E aqui, Cassimiro se despeça do pessoal. Ei, danado! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, viu? É o Grupo Circo Boneco Riso. Aqui, acompanhando comigo a pessoa Neide, a viúva do saudoso mestre Zezito, aqui do meu lado, né? Vou chamar aqui para vocês os outros colegas de trabalho. Rinaldo, que fez o Jaraguá. E a filha da Neide, Rita de Cássia. E o meu sobrinho que está ali também tirando algumas fotos. Tá, gente? Então, esse foi a nossa brincadeira. E eu espero ver mais vezes vocês, tá? Tchau, pessoal! Conversar sobre como brincar, de onde vem a brincadeira, né? E o que é que acontece lá atrás
ou antes da apresentação. Então, qualquer curiosidade que vocês tenham, pode perguntar, viu? É só levantar a mão e a gente conversa sobre a arte secreta do mamulengo. Bom, o grupo está ali se preparando, arrumando, daqui a pouco eles chegam. E a gente vai começando essa prosa por aqui, porque é só uma prosa mesmo, uma palestra, né? Uma conversa sobre essa nossa profissão, sobre esse nosso ofício, que é o mamulengo. Eu vou tirar a máscara, porque já tomei 4 vacinas. Eu também. Então, beleza. E fica melhor, né, pra gente falar. O teatro de bonecos, minha gente, ele... Quando eu perguntei pro mestre, meu mestre Solon, lá de Carpina, no Pernambuco, como é que tinha começado, né, esse negócio de teatro de bonecos? Ele pegou e falou assim, não, o teatro de boneco começou primeiro do que o ser humano. Então não tem como a gente saber como começou. Eu disse, e foi. Ele falou, foi. Antes de existir o ser humano, já existiam os bonecos. Aí eu disse, já sei, foi Deus, né, fez o boneco de barro, né, fez o Adão, né, que também tem lá em hebraico, né, na língua que foi escrita a Bíblia, o Adão chama Adamá, é Adamá. Então fez ali de barro, era um boneco assim, aí soprou, deu a ânima, né, animou, né, fez a animação do barro ali e o boneco ganhou vida, aquele barro ganhou vida e virou gente. Aí o mestre Solon disse, não foi isso não. Isso aí é a história da Bíblia. Na verdade, o boneco era o ser humano, ele nasceu, foi da madeira, do boneco de madeira. Primeiro era madeira o boneco, não era barro. Era de madeira. Aí ele disse, não tem a boneca de milho? Sim, que tem os cabelos, que tem um jeito assim. Eu falei, tem. Ele disse, pois é. Ali a boneca de milho, as árvores, né? Todas as árvores foram tirando a raiz do chão, e a raiz foi virando pé, e foi andando, e aí virou gente. Então, primeiro era boneco, depois virou gente. Olha, isso era uma história que o mestre Solon contava. Depois, eu lendo, né, estudando um pouco, eu vi que também tinha uns indígenas, assim, uns que moravam aqui, né, antes de chegar aqui o Cabral, ou de chegar o Cristóvão Colombo aqui na América, né, que dizia a mesma coisa, que dizia que o ser humano tinha sido feito de madeira, que os deuses, então, tinham feito o ser humano de madeira primeiro. E aí depois foi aperfeiçoando até virar gente, como a gente é hoje de carne e osso. E depois também, eu vi que lá na África, eu escutei histórias que fala que lá na África também que o ser humano, ele nasceu assim de uma mistura, né, de água no fogo, com barro também, com ferro, um bocado de coisa lá para cozinhar numa panela. E aí depois fez uma massa, e essa massa fez o ser humano, né? Chama Olorum, que é o nome que lá na África, muitos povos da África dão para Deus, né? Que a gente chama Deus. Que a gente assim, é judaico-cristão, né? Quando a gente fala em Adão e Eva, da religião nossa, né? De cristãs, né? O católico, o evangélico, isso é tudo uma tradição e da cultura do judaico-cristão, né? Do judaísmo e do cristianismo, é que a gente fala assim que é de barro. Mas as outras culturas, então fala que é da madeira, que é do ferro, fala que é das outras coisas, que nasceu o ser humano, ou seja, nasceu sempre de um boneco. Primeiro, então, era o boneco. Então é sobre esse boneco, né, que a gente vem falar. Mas se a gente for falar, não dessas histórias, né, das religiões, ou das mitologias, né, e for falar da história que a gente tem, história que a gente estuda, não é? Na escola,
o boneco também ele já existe desde o tempo das cavernas, que o ser humano vivia nas cavernas. Então, na pré-história, ele já brincava com boneco. Já ali tinha eles às vezes usavam os ossos, né, dos bichos, assim, as juntas, né. No Nordeste, ainda, até um tempo desse, brincava, fazia as boiadas com a junta do boi, né, com as costelas, assim. Fazia ali boneco e brincava de boneco. Ou, né, boneco mesmo de madeira, ou boneco de barro, ou boneco de pano, né? As bonecas de pano também, que é muito comum aqui no Brasil. A gente conhece muito essa tradição das bonecas de pano. Lá na África também tinha muito boneca feita de pano ou de madeira. Inclusive tem até palavras, como assim a palavra calunga. Calunga é uma palavra que veio da África também, que aqui a gente conhece como boneca, né? As calunguinhas chama de boneca, ou então calungueiro. A gente tem uma mulengueira que chama Gilberto Calungueiro, que é o nome que tem lá no Rio Grande do Norte, numa região do Rio Grande do Norte, ali no Siridó, Rio Grande do Norte e Paraíba também, que quem brinca com boneco chama calungueiro, porque essa palavra vem da África e ela significa também boneco, não é? Que é também, às vezes, esses estivadores, essas pessoas que trabalham carregando os peso, né, nos portos, assim, ou ali nas indústrias mesmo, também chama de calunga, pessoas que trabalham, não é? Também no Maracatu tem uma boneca que chama calunga. E aqui perto de Brasília, ali perto na região da Chapada dos Veadeiros, tem toda uma comunidade lá, vários povos lá, que chamam o povo calunga, que eram os descendentes de pessoas que foram escravizadas e que fugiram da escravidão muitos anos atrás e conseguiram ficar nessa região aqui e viver nessa região aqui, porque era um lugar onde difícil para chegar lá, não é? Então eles conseguiram viver muitos anos lá. Tem mais de 200 anos que eles estão por lá e chamam também eles de calunga, porque calunga também, além de ser boneco, é uma coisa longe, difícil, não é? Lá na África também chamava de calunga, o Oceano Atlântico era chamado de calunga, porque era muito longe. Também o cemitério é chamado de calunga, porque é um lugar que a gente não conhece, para onde a gente vai e não sabe o que acontece depois. Então, calunga é também um mistério. Então, assim, gente, como a nossa história mesmo, de como a gente começou mesmo, né? De como a gente foi feito, né? Se a gente vem das células, né, desenvolvendo assim, ou se a gente foi feito de barro ou de madeira, ou se nasceu de uma semente, né? Igual alguns indígenas falam também que a gente nasceu das sementes. A gente não sabe, é misterioso, né? Tudo isso é um mistério, tudo isso é calunga, né? Mas a gente está vivo, mesmo sem saber exatamente como foi que a gente está vivo, e a gente brinca com o boneco, mesmo sem saber exatamente de onde os bonecos vieram. O certo é que a gente sempre brincou com os bonecos, que os bonecos parecem com a gente, não é? Assim como diz na Bíblia que a gente é de imagem e semelhança de Deus, a gente faz os bonecos também imagem e semelhança nossa para brincar com eles, né? Então tem gente que diz que o Cazuza falava, nós somos cobaias de Deus, né? Nós somos bonecos de Deus e a gente também faz boneco e brinca com os bonecos, né? A nossa imagem e semelhança. Então os bonecos também falam coisas que a gente pensa. Os bonecos, eles mesmos não falam, né? A gente que põe as palavras na boca dele, essas palavras vêm da cabeça da gente, né? Não vem da cabeça do boneco, o boneco não tem lá dentro da cabeça dele, não é igual dentro da nossa. Então a gente é que fala, a voz dele é a gente que dá, a gente que empresta. Então tudo ali a gente está falando dessas coisas de nós mesmos, do ser humano, né? Agora, o boneco, que sempre teve nas nossas brincadeiras, né, que sempre fez parte da nossa vida, né? Tem uns até que dizem que chama de voodoo. Você vê o boneco assim, que se espetar uma agulha no boneco, aí, igual da pessoa, a pessoa sente lá onde a pessoa estiver mesmo, um espetãozinho. Ai, assim. Também quando a orelha da gente esquenta é porque tem alguém falando da gente também.
Diz que essas histórias assim, né? Tem tudo a ver com essa coisa misteriosa que cerca esse teatro de boneco, esses bonecos também, né? Então, nós, seres humanos, é quem brincamos com esses bonecos. E brincamos nas aldeias indígenas, os seres humanos têm lá os seus bonecos também. Tem na África, tem lá na Europa também, né, de onde vieram os portugueses aqui para cá, que trouxeram esse jeito de brincar o boneco aqui, então, que a gente brinca, então veio de Portugal. Ele existia em vários lugares no mundo, não é? Existe em vários lugares no mundo. Cada lugar ele tem um nome diferente, né? Lá no Japão ele existe, na China, na Índia, para todo lado no mundo tem boneco. E aí, como tinha lá em Portugal também, há uns 500 anos atrás, na época que eles começaram a viajar para cá, para essa região aqui que ficou chamada de Brasil, né? Já tinha boneco lá e os bonecos vieram também. E eles já vieram brincando os bonecos dentro das caravelas. Tinha os bonecos dentro do navio já, né? Que viajava, já brincava os bonecos. Tem uma brincadeira lá que eu vi lá, que eu pesquisei lá em Portugal. Eu fiquei 1 ano lá só estudando essas coisas. Aí tinha chama tourinha. Era dentro da caravela mesmo. Eles brincavam como se fosse uma tourada, né? Então lá na Espanha, lá em Portugal, tinha mesmo, até hoje ainda tem, tourada, né? Que brinca com o touro. Mas dentro do navio, o navio passava muitos meses viajando, né? Não podia brincar com o touro mesmo, imagina. Aí eles brincavam faziam um touro de um cesto assim, né? De vime, que chama, um cesto, e ali enfeitava e botava uma cabeça, e um marinheiro mesmo, um marujo, entrava dentro ali e ficava brincando dentro da caravela, como se ele fosse um touro, e correndo atrás dos marinheiros. Isso era uma tourada. E aí eles faziam também representação da procissão, né, da Semana Santa, e usavam muitos bonecos também para fazer essa procissão, que era tudo dentro do navio, tinha que ser tudo pequeno, não tinha muito espaço, aí fazia com bonecos. Então, esses bonecos já chegaram aqui com os primeiros, né, os primeiros portugueses que chegaram por aqui já chegaram com boneco. E não só portugueses, porque naquela época foi a primeira globalização que teve, viu, que a gente sabe, viu? Porque globalização, assim, é tudo que tem num lugar do planeta, tem no outro também, vai coisa daqui, vem para lá, e assim começou essa viagem, começou a vir coisa também para cá e para a Europa também, coisas que vinham lá do Oriente, né? Não só tempero e sedas, né? Iguarias, né, que eles chamam, como também maneiras de fazer, de brincar, algumas plantas, né? Saber coco não tinha aqui não, coco trouxeram, por isso tem muito nas praias. É que veio nas viagens, tem muita coisa que veio, e veio boneco também de lá, e misturou com os que vinham da África, que misturou com o que vinha da Europa, e assim, esses são nossos bonecos, igual nós somos mesmo, tudo misturado, nós somos tudo misturado, né? Nós somos uns galegos, uns mais, né, negros e indígenas e misturado do Oriente Médio e tudo, e do jeito que nós somos também é nosso boneco, nossos brinquedos, né? Nossos brinquedos. E esse teatro de boneco, então, nosso, que chama aqui Mamulengo, ele tem essa mistura, e a gente pode ver nele essa mistura, né? Vem de diversos lugares. E mesmo assim, como ele chega aqui, cada pessoa que brinca de um jeito diferente, né? Ontem nós assistimos aqui o Água de Cacimba, né? A Mamari e o Alan que estão ali, eles brincaram aqui um mamulengo. Hoje o Circo Boneco e Riso brincou aqui um mamulengo também. A gente vê que tem coisa parecida, mas cada um é diferente também. E assim, por aí vai, né? A gente vai brincando, cada um que faz de um jeito diferente. Então tem muitas maneiras de fazer, tem muitos personagens que vão aparecendo com o decorrer do tempo. Então sempre vai mudando, né?
o Circo Boneco e Riso já não brinca igual o mestre Zezito brincava. Nem eu brinco igual o meu mestre, né, que é o Carlos Gomide, brinca. Mas brinco bem parecido. Aí a gente é sempre assim, é parecido, mas não é igual. E a gente vai... E não existe, né? E nunca vai existir. Tudo que nós fazemos sempre é diferente mesmo. De todos, de tudo. E, inclusive, já na entrada do boneco, eu que faço esse papel pessoalmente. Então, eu já criei um personagem do boneco, sendo eu, que ele realmente falou. Tudo nós temos que incrementar. Que ficar só em uma fala. Uma hora, hoje eu vim aqui, outro dia eu posso vir, vai ter o mesmo público. A pessoa vai até dizer, já sei de cor e salteado, né? Como às vezes eu cansei de escutar numa brincadeira que eu assistia e eu vi as crianças falar, né? Então isso também foi me ajudando a incrementar cada vez mais no aprendizado com o meu brincar no teatro de boneco. Pronto, obrigado, Neide. É isso. Cada um é diferente. Quando você for fazer o seu também, você vai fazer de uma maneira diferente. Né? E vai começar, quando a gente começa, a gente vai buscando aquele mesmo caminho que a gente já viu e vai fazendo bem parecido. E pode, mas não tem jeito, cada um acaba fazendo de um jeito, porque também tem um ritmo, não é? Tem uma maneira muito pessoal de fazer. E é disso que eu quero falar para começar a conversa e a gente ficar conversando depois, sobre essa arte secreta, então, que eu quero dizer, é o jeito que cada um faz. Porque a gente precisa, para começar a fazer, conhecer, né? Primeiro conhecer, depois a gente faz oficina, ou mesmo a gente vai fazendo ali, brincando e imitando o outro que a gente viu. A gente pode conhecer lendo, tem muita coisa escrita, pode ver vídeo na internet de outros fazendo, pode fazer cursos, pode até fazer a faculdade, né? Ir para a universidade, fazer um curso na universidade. A gente pode saber muito, mas tem uma coisa que a gente tem que colocar no que a gente faz. É o jeito da gente, é a gente saber disso, que cada um faz de um jeito diferente. E é isso que a gente tem que acrescentar. Essa que é a parte também, né, dessa arte secreta do mamulengo. É porque cada um vai colocar o seu jeito de fazer. E a gente faz isso com o corpo da gente, não é? A gente faz com a mente, com o pensamento, mas o corpo também, as mãos, não é? Se a gente está em pé, com os pés também, se a gente está sentado, não é? Também usa essa posição para brincar, na hora que está brincando, mas a gente coloca esse corpo. E esse corpo, é lógico, ele precisa, não é, estar preparado. E a gente, às vezes, prepara fazendo muitas vezes, né? Muitas vezes a gente vai acostumando a fazer. O pessoal sempre pergunta, né? Não dói a mão ficar com a mão para cima, não. Né? Fala, gente, eu nem lembro disso. Não é a mesma coisa, ficar a mão para baixo ou a mão para cima. Quer dizer, a gente acostuma, não é? Então, tudo a gente precisa fazer muitas vezes para poder o corpo da gente acostumar a fazer aquele jeito. As vozes também, não é, dos bonecos. Fazer 2 bonecos, um numa mão, outro no outro. Olha que coisa bacana. Quando a gente faz 2 bonecos, né, a cabeça da gente fica dividida. Uma parte da cabeça fala por um, outra parte fala por outro. Quando a gente faz, então, um homem e uma mulher, olha que legal, né? Uma parte da cabeça fala como homem, uma parte da cabeça fala como uma mulher, né? Eu observei muito isso em mim mesmo, né? Agora eu fico observando nos outros também, porque eu brinco há muito tempo.
Aí eu fico pensando, aqui fica misturado, né? Aqui uma hora pula para cá, uma lá para cá. Ele pensa igual uma mulher pensa, igual um homem, assim, você pensa como o outro, né? A gente começa a pensar também como o outro, porque a gente está emprestando a cabeça da gente, né? O cérebro da gente para pensar e fica pensando mesmo na vida da Margarida. Porque a Margarida é uma boneca, a Rosinha, e a gente fica pensando na vida delas mesmo, das mulheres, das Margaridas vivas, reais mesmo, né? Nas nossas companheiras. Eu, no caso, ficava pensando nas minhas companheiras, nas minhas filhas, né? Ficava pensando nessa coisa do mundo feminino todinho, né? E do jeito que Margarida, né, não queria ficar só sendo jogada para lá e para cá, apanhando do Benedito e tal, ninguém quer, né? Nenhuma mulher quer, e nem ficar ouvindo piadinhas. Aí eu fiquei pensando nisso mesmo. Aí eu mesmo fui mudando. Minha cabeça por conta da Margarida. Ou seja, o boneco já estava me mudando. Não era eu que estava mandando no boneco. Era o boneco que estava já me dizendo coisas. Aqueles personagens, então, estavam me dizendo coisas. E não só a Margarida, mas aí o Benedito também, né? E os malvados, então? Eita, o Capitão João Redondo, né? O bicho é malvado. E até o Satanás. Tem boneco até do Satanás. A gente faz a voz do Satanás, não é? A gente faz a voz. A gente é contra ele, né? E tudo, mas a gente representa, né? Representa também. Eu fiquei pensando, gente, o diabo também é filho de Deus. Até o diabo é filho de Deus. Ou seja, nem dele eu posso ter assim, raiva, ter ódio, né? Ele chegou lá, coitado, naquela condição dele lá, triste, né? O outro, né? O que bate, o que agride, né? O que xinga, eu não posso devolver do mesmo jeito para ele, né? Eu fui aprendendo essas coisas com os personagens mesmo que eu ia fazendo, né? Tinha que dar um jeito de resolver a situação sem ser agredindo, né? Sem ser batendo, sem ser violentando. E como era? É com inteligência, né? É com astúcia. Tinha algumas cenas ali que não tinha violência, que não resolvia na violência, que resolvia com astúcia. Aí eu digo, eu vou procurar os mestres que tem cenas que usa, né, que resolve com astúcia, que eu quero aprender a resolver também as coisas com inteligência, com astúcia, com humor, ser coisas engraçadas e tudo. E depois algumas coisas que a gente nem resolve, né? Não precisa também a gente resolver no teatro, porque a gente não resolve na vida. Então, o secreto que a gente tem nessa arte é que, na verdade, ela está falando de uma coisa muito interior, muito dentro de nós, né? Principalmente no caso do Mamulengo, porque a gente inventa as falas, a gente improvisa. Não está escrito, você lê, decora e depois repete, né? E mesmo assim, aquilo que está escrito foi escrito por um ser humano e ele tem um pensamento. Então, ele escreveu ali de uma maneira que ele pensa, mesmo quando ele escreveu a fala do outro personagem que ele não gosta, né? Do antagonista e não do vilão, né? Mas ali está também o vilão dentro dele, porque mesmo que ele escreve ali, tem a ver. Mas no nosso caso do Mamulengo, a gente fala na hora, improvisa. Então, isso sai de dentro do nosso cérebro mesmo, sai de dentro da nossa cabeça. Então, todas essas coisas existem dentro de nós. E quando a gente brinca, a gente está colocando para fora. Quando o público ri e gosta, é porque o público também está entendendo isso, que aquilo está dentro dele, não é? E que ele reconhece e aí ele ri, mesmo sendo uma coisa que não existe na vida real, não é? Principalmente com os bonecos. Essa é a outra mágica dos bonecos, é diferente do ator, não é? O ator em cena, quando ele está representando aqui, é o corpo humano que está representando. Ali o corpo humano fica escondido atrás do pano, só aparece lá em cima o boneco, mesmo todo mundo sabendo que tem um corpo humano lá atrás, brincando, mas a gente não quer nem saber, a gente fica rindo e falando e se divertindo, é com o boneco que a gente está vendo mesmo e com as coisas que ele fala e com as coisas que ele faz, não é?
mas aquilo está vindo de dentro de uma pessoa. Isso é que é mágico, né? Essa coisa que é secreta, mas a gente, principalmente a gente que faz, né? A gente deve saber, né? Que vem de dentro da gente mesmo, né? Complementar aqui, quando a gente estava montando aqui a programação do seminário, e a gente falou, olha, a gente tem um momento interessante de juntar dois grupos importantes, né, que é o Mamulengo Presepado e o Circo Boneco e Riso, que vem muito da tradição dos mestres, né? O Chico, ele tem os mestres que ele aprendeu com ele, hoje ele é um mestre, ensina outras pessoas. O Circo Boneco e Riso, fundado pelo mestre Zezito. E uma coisa que a gente sempre reconhece nos mestres é a generosidade, né? A generosidade de ensinar, que é o caminho do aprendizado. Você pode aprender fazendo um curso, você pode aprender experimentando, você pode aprender lendo, mas também você pode aprender escolhendo um mestre e se aproximando do mestre, que é uma forma de uma pedagogia muito interessante, a pedagogia da generosidade. Não existe essa situação, olha, eu sou seu mestre, senta aí que eu vou te ensinar. Não, ele vai fazendo e a gente que quer aprender com ele é que vai ir atrás, vai buscando, vai sabendo como é que é, vai perguntando e ele generosamente vai falando, fala tudo que a gente precisa. Então, eu acho que isso é um caminho muito importante dentro da formação do teatro de bonecos. Aqui nós não temos cursos muito formais de teatro de bonecos. Eu vou entrar em tal curso. Ainda não existe isso, né? A forma que a maioria aprendeu é com a generosidade, né? Eu tive essa generosidade do Ayrton, do Bagagem, que me acolheu e me ensinava. Eu não era do Bagagem ainda, eu ia lá, ficava a tarde toda na oficina deles, aprendendo, né? E assim que o Teatro de Bonecos foi crescendo assim no Distrito Federal. Nós teremos no dia 5 para falar do Teatro de Bonecos no Distrito Federal, né? Então vai ter uma apresentação do Mamulengo Fuzue e depois a palestra do Mamulengo Sem Fronteiras, que vai contar geralmente isso, que é a questão da generosidade, como que a gente aprendeu. O primeiro livro que eu recebi de teatro de bonecos foi o Chico que me presenteou, foi Fisionomia e Espírito do Mamulengo. Aí eu quis ser generoso, emprestei para o meu amigo nunca mais me devolveu. Então... Oi? Uma forma também que eu aprendi desde pequena acompanhando essas rodas, justamente aqui, entre essas rodas, quem participa e quer conhecer o meio, aprende muito. Tanto em festivais, rodas mesmo de conversação. Um vai adquirindo conhecimento do outro e ali você vai adaptando dentro do seu contexto e dentro da sua brincadeira do seu próprio mamulengo. E é uma coisa assim que quem quer e está realmente buscando, é muito gratificante participar de conversas de roda. Nós queria temos... só falar assim, posso falar? Tipo assim, porque para mim está sendo uma novidade, né? É uma essência muito positiva que eu tô adquirindo, porque eu estive em Águas Lindas há 20 anos atrás. Então eu presenciava esses teatros de boneco, essas apresentações, com o saudoso mestre Zezito na época, né? Então eu aprendi muito com ele, confeccionar os fantoches, os mamulengo, a própria história, mas eu nunca tinha atuado nesta área, né? Tipo assim, mas aquilo ficou, né? Então, aonde quer que vá o mamulengo, aonde quer que você conte a história, aonde quer que você se faça presente com o bonequinho lá, que nem o próprio Simões falou, você aprende, você vai se moldando com a história, né? E aquela história serve de educação para você e para quem está assistindo. Então, depois que retornei para cá, aí foi que minha irmã falou assim, vamos atuar, né? Então, tudo aquele aprendizado que eu tive no passado, estou atuando. Então, é generoso, é prazeroso, é bom demais atuar com o mamulengo e é um aprendizado cada vez mais. É isso. Hoje a mestre é a Neide, né? Que está te ensinando e está ensinando. Mantém o trabalho com as filhas e também ministra a oficina, passa para frente. E é isso. Eu queria abrir agora para as perguntas, né? Para a gente ampliar a participação. Quem tiver alguma pergunta, alguma participação. Mariana. Tem outro microfone.
vou começar em vista do que eu vi minha mãe passando quando ela iniciou, né? Meu pai faleceu, acho que muitos sabem, eu tinha apenas 8 anos de idade. E eu lembro que ela sofreu muito por conta que ela não sabia brincar. Ela via, auxiliava ele, mas ela nunca tinha pegado um boneco na mão para apresentar. E nisso foi bem sofrido, porque além do julgamento e olhares, ela ainda tinha aquilo consigo de eu não sei brincar e como que eu vou sustentar minha família e minhas 3 filhas, né? Então tinham várias questões em si. Ela começou na área de casa, mesmo chorando e tudo. E quando foi a primeira apresentação dela, a primeira pergunta: nossa, você, mulher, vai dar conta de fazer isso? Você vai dar conta de apresentar e continuar com essa arte popular na sociedade do jeito que é vista? Né? Hoje eu acho que já está bem mudado, a gente já vê um grupo de mulheres fantásticas no ramo, no meio, apresentando tanto o circo, o teatro e o próprio mamulengo, que até, né, nessas próprias rodas a gente vê bastante, né? Mas de início foi uma questão bem mais complicada, foi bem mais complexo por conta disso. Até que ela foi se moldando, tentando entrar ali nos eixos, tentando conquistar ali, mostrar que a mulher sim tinha força dentro, né, tinha voz, e foi ali se ativando aos poucos. E hoje, com essa mulher poderosa, eu aprendo cada dia que passa. E tem muitas mulheres ainda que querem entrar no ramo, mas não tem medo ou receio. E é isso que a gente passa. É ser forte, é você se erguer e, claro, dar as mãos para a gente se unir e ter aquela força coletiva, né? Aquela força feminina, que até os próprios homens estão tendo já um olhar diferente e falando: quer entrar? Vamos, a gente te ajuda, é por aqui, o caminho é esse. E é assim que eu estou vendo atualmente. Eu tenho até um depoimento para falar aqui sobre a Neide. Na época que o mestre Zezito faleceu, a gente estava organizando a Festa Latina de Bonequeiros e Brincantes lá em Águas Lindas. Então, foi um evento muito pensado na atuação do Circo Boneco e Riso lá na cidade. Na época que a gente estava na produção, foi na época que o mestre Zezito faleceu. E quando a gente chegou na época da produção, tinha uma apresentação do Circo Boneco e Riso e a gente já tinha combinado: ó, Neide, é você que vai fazer a apresentação e tal. E o evento começou, e está tendo a festa latina, gente chegando, grupos de outros países, estados, fechou a BR, foi uma festa. E a Neide não aparecia lá no evento. Eu falei: caramba, Neide, cadê você? E a Neide não aparecia. Aí no dia da apresentação, eu falei: Neide, como é que a gente faz um evento desse tamanho e você não aparece? Eu falei: Marca, que eu estava ensaiando para a apresentação. Eu não podia chegar aqui e fazer uma apresentação ruim. Então ela estava ensaiando, se esmerando, porque ela tinha essa responsabilidade, né? O mestre já tinha ido, a gente estava fazendo um evento lá na cidade dela, em função muito do trabalho deles, e ela tinha que fazer um trabalho, na concepção dela, impecável. Então ela estava ensaiando dioturnamente e não pode nem aparecer lá, e fez uma belíssima apresentação. Acho que foi uma prova de fogo para ela e para mim também, que foi um dos primeiros eventos, festivais que eu produzi, né? E querendo ou não, carregar o nome do saudoso mestre Zezito é uma carga, né? Assim, porque o pessoal que conheceu a história, que sabe de onde ele realmente veio, fala assim: não, esse grupo aqui é extremo, então eles vão mostrar o que é de extremo. Então você não pode chegar lá e fazer de qualquer jeito. Eu acho que a gente tem que fazer com amor e dedicação tudo aquilo que a gente escolheu para fazer, né? Então é isso aí mesmo. Realmente eu passei essa dificuldade. Eu não estava nem lembrando também do que o Marco aí falou, né? Então eu acho legal quando vem os reconhecimentos, as lembranças, que as pessoas falam. E foi muito difícil, viu? Se eu disser que foi fácil, eu estou mentindo, né? Mas é como a gente pensa. Se nós quisermos, primeira coisa, tem que ter fé. Segundo, querer. Terceiro, fazer. Né?
para poder vencer no que você realmente quer. Porque o choro veio, que nem a Rita falou. O choro vinha da seguinte forma: como eu vou brincar se nunca brinquei? 26 anos de vivência com o mestre Zezito, como esposa, mãe, enfim, de tudo um pouco, mestre Sena, tudo que ele fazia eu queria aprender também realmente ali um pouco. E depois que vem, que sempre nos pega de surpresa, né? Ninguém é avisado que fulano se vai, chegou a hora, e foi muito sufocante. Então, o choro. 3 filhas pequenas, 8, 5 e 4. Só eu e Deus, Deus e eu, quer dizer, Yasmina. Eu fiquei de um jeito assim que eu parei e pensei: Senhor, me salva. Agora é só o Senhor. Os amigos eu posso contar, mas primeiramente eu tenho que ter o Senhor e eu para poder fazer minha parte para me virar. Quem não vai também ficar abaixo de uma asa de um colega, de uma colega, de um amigo, de uma amiga para sempre. Nunca aconteceu, né? E se aconteceu aí, eu não sei. Até agora eu não estou sabendo. Que sempre as pessoas se viram, né? Aí foi o meu caso. Comecei a chorar, lembrando. Vinha a lembrança, porque o boneco, quando eu pegava no boneco, vinha ele. Por Deus, vinha ele na memória. Aí eu chorava. Aí parava. E isso foi uns 6, 8 meses. Mas aí eu falei: não, com choro ou sem choro eu vou ter que entrar. Senhor, me dá força. É hoje. Aí hoje teve um dia que eu realmente coloquei mesmo, igual eu falei, tem que perseverar para vencer. Coloquei, fui colocando, fazendo. Eu pedia para as meninas sentar, senta aí para você assistir. Vou fazer, vou brincar. Brincava. Depois, desculpa, ventríloco, que também não é fácil. Comecei também, enfim, por etapa, né, claro. Quando eu via que já estava para vencer uma etapa, eu começava outra. E assim sucessivamente. Então, o que eu posso falar para as mulheres, né, porque o homem, quer queira ou não, ele já vem, Deus já faz o homem numa rotina de trabalho. Primeiro, ele vai crescer, ele vai ter namorada, vai casar, ele vai ter que fazer algo para sustentar. A mulher não, a mulher ela fica sempre à mercê do esposo, do namorado, coisa que eu nunca gostei. Eu sempre fui dependente, desde quando eu morei com meus pais. Meus pais falavam para mim: você é muito independente, não pode ser assim. Uma hora você pode precisar, senão eu não estou dizendo que eu não vou precisar, não. Eu vou fazer enquanto eu quero e posso. Quando eu precisar, eu vou e peço. E acontece assim ainda hoje. Eu vou até onde eu vejo que dá. Quando não dá, eu chego: ô fulano, assim assado, fulano, tal, tem como? Aí sim. E eu mostrei isso sempre para as meninas, para elas também serem dessa forma. Porque tem muitas pessoas também que às vezes querem tudo nas mãos, né? E não é bem assim. Então eu como mulher, mãe, pai, tudo, o que eu tenho a falar para as mulheres é que elas realmente se imponham no que você quer ganhar ou fazer, que você dê o melhor de si. Que lá na frente, primeiro, Deus está vendo a sua luta, o que você quer, o que você vai fazer. Na frente, o pessoal, a comunidade, enfim, onde quer que você chegue, todos vão lhe admirar. Porque aquela ali quis. Ela não recebeu para fazer. Ela lutou, conseguiu e recebe para isso. Entendeu? E os bonecos foram, né, como eu estava falando no começo, vozes. Como o Chico falou, é complicado. Você brincar com 2 bonecos, de vez em quando, até hoje eu ainda dou uma falha. Não vou dizer que não, como eu acho que vocês perceberam. Mas às vezes a pessoa não percebe porque não entende. Mas nós bonequeiros, Marco, né, que já sabemos como que é, como não é, a Alessandra que está ali e outros mais, eles veem na hora que dá uma falha. Porque não é fácil, gente. 2 bonecos ali no mesmo instante. O Cassimiro, a avó de Cassimiro, ela é a mais importante,
Porque a voz dele é totalmente diferente de todos os bonecos, eu acho. Entendeu? Principalmente que ele é do começo ao final, os outros são um pouquinho ali. Dá para você interpretar de uma forma que o público não perceba o erro. Mas quem já brinca, percebe sem problema, mas acontece, né? Então é isso, eu sou muito grata, feliz, né? A Deus por me dar força, sempre me deu, sempre vai me dar, em nome do Senhor eu creio que tudo na vida eu vou para frente, eu tenho isso comigo, e quando eu quero uma coisa eu vou, luto e consigo, graças a Deus, entendeu? E agradeço muito aos amigos, porque de qualquer forma nós temos os amigos do lado, temos as amigas, para realmente nos erguer também no que for preciso. Somente no trabalho, que é o nosso convívio, o nosso ganha-pão. Tá bom? Então é isso. Mais alguma pergunta? Parabenizo aí o grupo do boneco, né? Que eu acho que o boneco é uma cultura que atravessa gerações, né? Como o palestrante inicial falou aí, que deu uma aula mais extensa até de conhecimento sobre o secreto do boneco, e teve essa história da madeira, do barro, essas situações todinhas, né? Então, cada país tem sua cultura e boneco atravessa gerações, né? Essa cultura do boneco. Embora que a gente vê que é uma coisa assim lúdica, que a criança sempre gosta mais, quando a gente está bem aqui, que a criança sempre tem uma participação mais emotiva, né? A criança. Mas realmente o mundo é desse jeito, complexo e misterioso, né? Até na história, por exemplo, lembrando um pouco da história universal, tem um cavalo de Troia, né? Lembrando da nossa história do Brasil aí, tem lá em Olinda, os bonecos gigantes de Olinda, né? Tem o Ariano Suassuna. Então, é uma cultura nossa que vai atravessando gerações, né? Mesmo com a imposição de países que têm um domínio econômico, político, que tenta influenciar todos os países do mundo. Por exemplo, a fake news, que é uma palavra hoje americana, que está no mundo todo, e que aqui a gente tem que chamar, é mentira, isso não é fake news, é mentira mesmo. Fake news é mentira. Então, Ariano Suassuna gostava de falar isso, né? Uma vez ele foi dar uma palestra lá em Recife, eu nasci em Recife. Aí ele chegou lá para dar palestra no Colégio Salesiano e estava lá uma faixa, aula espetáculo do Ariano Suassuna. Ele chamou o dirigente da palestra e disse: olha, tira aula show. Ele disse: olha, tira essa faixa show, mande colocar em brasileiro, em português, aula espetáculo. Senão não vou dar palestra hoje não. Rapidinho providenciaram uma faixa, botaram aula espetáculo. Tirou esse negócio de show. Show eu cuidei de criança, show é coisa de show galinha, espantar, show. Eu não vou fazer aula show, vou fazer aula espetáculo, tudo bem. Então, eu acho assim, eu participando aqui da plateia, mais como sentido de vocês também pedir para a plateia participar um pouco, né? Eu acho que essa história realmente é uma história misteriosa, secreta, né? E que é a cultura nossa que tem que atravessa gerações, né? E evita de cair nesse negócio de influência de linguagens estrangeiras, principalmente a americana, que hoje é domínio, tudo é inglês. O cara hoje, para montar uma loja, um restaurante, botar lá a palavra em inglês, porque chama atenção para o cara virar freguês. Se botar português, o cara não vai, né? Então, o boneco é uma cultura, enfim, que atravessa gerações. É uma cultura que a gente tem que também, vamos dizer, incentivar nesse aspecto, né? Quando vocês apresentam isso, que é uma cultura nossa, que cada país tem e vai atravessando as gerações. É isso que eu queria fazer, essa narrativa aqui. Obrigado. Obrigado pela participação. Mais alguém? Paulo. Queria agradecer aí a fala do Chico, que é sempre muito gostoso de ouvir, né? O Chico tem uma cultura aí que cada vez que eu escuto ele falar me surpreende, né? Mais e mais pela paixão, pela locução toda, né? E queria também parabenizar as meninas, e a Neide e... Rita. Como? Rita. Ela é a Rita. Rita.
Rita, fiquei muito encantado com o trabalho de vocês e com o depoimento também, né? E queria pegar um gancho da fala do Chico para provocar e escutar dele, né? Porque, como o Chico falou, muitos quadros se repetem, mas cada vez que se repetem, eles acrescentam alguma coisa de diferente que está relacionado à particularidade do artista, né? O artista não é só um mero reprodutor, né? O artista, ele pega esse terreno fértil da tradição, como dizia o Michael Mesk, né? Pega o terreno fértil da tradição e faz brotar com o seu trabalho alguma coisa nova. E eu queria perguntar para o Chico, que faz esses quadros também, Chico, o que é que tu percebes de particularidade no trabalho delas, nos quadros que elas fazem? Um pouco antes, então, sobre essa herança que a gente recebe, né? Então, essa brincadeira é uma herança. Quando a gente começa, a gente nem percebe. A gente, inclusive, pensa que a gente está escolhendo fazer aquilo. Quando o tempo vai passando, a gente vai vendo que a gente é que foi escolhido para fazer aquilo. Que nós estamos a serviço, não é, de uma tradição, ou seja, de alguma coisa que vem de antes de nós, que quando a gente não estiver mais aqui, isso vai passar para outras pessoas. Então vai continuar. Então é maior, não é, do que nós. Então a gente recebe, atualiza, ou seja, acrescenta alguma coisa pessoal, uma coisa do nosso tempo e passa para adiante, né? Porque outros vão continuar essa mesma tradição. Então vamos falar, por exemplo, do Benedito. Esse personagem, ele é negro, tem a roupa vermelha, tem os olhos assim, só 2 taxinhas, o chapéu de couro, mais ou menos assim. São vários Beneditos, que é um boneco que vem lá da Paraíba. Aqui no Brasil ele vem da Paraíba, não é? Ele tem também o Baltazar, que é irmão dele, que está no Rio Grande do Norte, né? Tem também Benedito no Pernambuco, mas esse, com essa roupa, e como vaqueiro, que ele também tem um chapéu de couro porque é vaqueiro, ele vem da Paraíba. Só que tem lá no Irã, num país lá do Oriente Médio, né? Tem um muito parecido com ele também, que é negro, que tem uma roupa vermelha, que não tem boca, não tem nariz, só tem 2 bolinhas brancas assim no lugar do olho, que se chama Mubarak. E Mubarak significa bendito, né? Então, e é lá do Oriente Médio. Eu disse, mas meu Deus, como eles são tão parecidos, né? E como é que eles se aproximam tanto? Está num lugar no mundo, um está num lugar, numa outra cultura, com outra religião, e o outro está aqui, noutra cultura, outra religião. Ora, é porque de alguma forma eles vieram. E eles vieram se modificando com o tempo. E aí chegou aqui, mas alguma coisa ficou. E às vezes passa pela nossa mão e fica, ou modifica alguma coisa que nem a gente mesmo sabe. Então, e ninguém sabe assim, o tanto que a gente deve modificar para atualizar, nem o tanto que a gente deve manter, né? Porque também faz parte da arte secreta, né? Então, o que eu vejo no trabalho do Circo Boneco e Riso é isso, é a continuidade e, ao mesmo tempo, a atualização, ou seja, o que é modificado para poder se adaptar àquele público e também para poder colocar o que pensa a Neide, o que pensa a Rita sobre a vida, e aí não só sobre a brincadeira, porque não tem como. Quando a gente brinca, a gente está falando também sobre a nossa opinião, né? Então, conheci Mestre Zezito antes, ainda em Juazeiro do Norte, não é? Antes dele vir para Brasília, e acompanho toda essa jornada. Mestre Zezito era um mestre que tinha vivido em circo muitos anos, então
Ele é mágico, palhaço, construtor de aparelhos de mágica também, não só disso, de próprio circo. Mas a gente fez um circo chamado Circo da União. Ele ajudou também a construir esse circo, né, dizendo como se construía a lona, e essas coisas todas assim. Então ele tinha muito, mas muito conhecimento. E o boneco, o Cassimiro, fazia muito tempo que ele não brincava na vida dele lá, tinha muito tempo mesmo, que aí, e quando ele volta a brincar, o Cassimiro, depois que ele conhece o Carlo Gomide, ou seja, um aprendiz, no sentido de que aprendia com o mestre Zezito as coisas do circo, né? O próprio grupo Carroça de Mamulengos tem muito que aprendeu com o mestre Zezito, mas o boneco, o mestre Zezito já começa a brincar o boneco do Babau, da Paraíba. O Cassimiro, então, já tinha aquela estrutura, é o Benedito, é o boi, não é? Ele lembra, mas ele também atualiza. Então, o mestre Zezito atualiza a brincadeira, e brinca de um jeito muito próprio, e acaba acontecendo com Neide também. Com o passar do tempo, a gente vai vendo cada vez mais a presença da Neide, né? Nas vozes, nos diálogos, nos conteúdos, né? no que pensa, não é? E como brincar, na adequação até para o público, né? Porque tem isso também, não tem como, a gente vai brincando e a gente vai vendo. Tem algumas palavras que a gente não fala. Falar palavrão podia ser uma coisa comum há 20 anos atrás, hoje em dia já não é um tipo de brincadeira que se fazia. As pessoas riam de uma coisa, de uma piadinha machista, ou de uma atitude violenta ainda. Um palhaço batia no outro, jogava uma torta na cara do outro, a gente ria. Né? Quem é mais velho aqui lembra dos Três Patetas, o Gordinho, era tudo pancadaria, a gente até mesmo o Chaves ainda, né? Muita violência, e a gente ria muito. Com o tempo a gente vai vendo, né? E o povo vai parando de rir dessas coisas, ninguém acha mais engraçado. É lógico que a gente vai mudando, naturalmente a gente vai mudando, né? Aí tem uma brincadeira, já não sente na brincadeira, né? Algumas coisas que os mestres faziam. Então, tem isso também, tem coisa de mestre que a gente, não é porque é mestre que a gente vai repetir, não é? Então, a brincadeira da Neide já é completamente atualizada para o mundo da Neide. A presença da Rita me surpreendeu muito, essa coisa a imagem, né? Eu tenho a Rita como uma criança. Aí isso não sai da minha cabeça, que ela é uma criança, ela é a Rita. Inclusive, eu falo, começa a falar, ela é a Rita, era uma propaganda na televisão, que alguém ia entrevistar uma boneca, né? E você? Aí as outras meninas que estavam sendo entrevistadas falavam, ela é a Rita, quer dizer, ela é a boneca, né? E eu sempre, desde criança, eu falei, ela é a Rita, e para mim vai ficando. E hoje me surpreendi assim, com a presença cênica, e aí é teatro. É o corpo físico, a presença física, assim, a postura, a coluna, sabe? Como fala, como olha, né? Como a voz, como articula as palavras que está falando e como se comunica. Né? Ela até entra falando um texto, ou seja, alguma coisa que ela já ouviu, decorou e vai falando. Mas assim que ela olha e vê que tem gente, aí ela para de falar aquele texto que ela tinha decorado e começa a realmente se comunicar, mesmo sendo com um texto que ela já sabe qual é. Mas aí há a comunicação. Não é? Vai havendo comunicação. E durante toda a brincadeira, ela dá o ritmo com um instrumento que é dificílimo, que é o triângulo. Eu falei, puxa, o triângulo, que é dificílimo, né? Tocar triângulo não é brincadeira, né? A gente, geralmente a gente vê mais pandeiro, né? Vê outros instrumentos de corda e tudo, percussão, mas o triângulo é um instrumento aí, ela fica marcando o tempo. E se vocês perceberem, esse tempo dá uma pulsação para a brincadeira. Então é ela quem dá o ritmo para a Neide fazer. A Neide faz a brincadeira, então, dentro de um ritmo que a Rita manda. Né? Tá sempre lá, mesmo quando ela não está tocando, mas fica na cabeça da gente aquele ritmo. Esse ritmo dá o ritmo ao teatro, dá o ritmo à brincadeira, dá ritmo à cena, dá o humor, que o humor ele precisa de um
tempo, de um ritmo. Para a gente rir de uma coisa, ela precisa acontecer naquele tempo justo ali. E quando elas vão se encontrando, você vê que a brincadeira, nesse sentido das duas, que elas vão se encontrando, não é? E aí a gente vai achando engraçado, a gente se sente à vontade para conversar com o boneco, as crianças, lógico, as crianças mais do que os adultos estão mais abertas, então já entram logo na brincadeira e já vão percebendo isso. Então eu tenho sentido essa atualização da brincadeira e até essa maturidade, né? Que pode até nem ter a consciência disso, mas maturidade no sentido de que o tempo vem dando essa maturidade para essa brincadeira, né? Então eu sinto isso, então, que elas recebem a tradição, né? E vocês ouviram aqui como o início foi, não é? Mas depois elas vão assumindo essa brincadeira. Neide vai assumindo essa brincadeira com todas as dificuldades, né? E agora já tem essa maturidade, já tem uma brincadeira, já que é herança, mas não é a repetição da brincadeira do mestre em nenhum sentido, já é a brincadeira delas, com a voz delas, com o tempo delas, com o ritmo dela e até com os personagens delas também. Então, fiquei muito feliz de ver a brincadeira hoje. Pessoal, a gente tem um tempo, né? Temos participar de uma outra montagem agora. Se dependesse da gente, a gente ficava aqui o dia todo falando, porque está muito bom, muito aprendizado. E a gente quer convidar para continuar com as programações do nosso seminário. Amanhã, às 10 da manhã, lá no Espaço Voar, nós temos a companhia Vale do Arvoredo, e logo depois vamos ter uma palestra também com a companhia. E aí a gente segue com a programação. Teremos um bate-papo também muito legal sobre o tema do Teatro de Bonecos Popular, que é no dia 5, e aí a gente segue. Por favor, acompanhe a programação no site cenaneco.com.br, Cena com S. Muito obrigado, gente, e até uma próxima oportunidade. Eu quero agradecer também, e como assim uma retribuição a paciência de vocês de ficarem aqui na roda, ouvindo e conversando e participando. Eu tenho aqui pelo menos um para cada grupo e para cada família. Um livro que eu escrevi, chama A Artimanha do Mamulengo, que é sobre como nasceu o mamulengo, mas segundo os mestres falavam, não pelo que eu estudei lá na Europa, de como ele veio para o Brasil, não. É como ele nasceu aqui, segundo os mestres contavam. Eu escrevi um conto. É um livro que tem também o apoio do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura, né? Portanto, eu posso presenteá-los com esse livro, tá bom? Tá aqui, é só, quem quiser, é só pegar comigo. Muito agradecido, Neide, Rita. Muito obrigado, gente. Muito obrigada. Tem também os DVDs ali que o Ramlik tem. Então, muito obrigado, gente. E vamos acompanhando a programação. Tá muito bom. Já chegou meu Jaraguá. O bichinho